Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Quem fala é o professor Emerson e hoje vamos trabalhar com radiciação. Semana passada nós trabalhamos com potenciação, inserindo um pouco de notação científica. Agora vamos trabalhar com radiciação. Na matemática nós temos as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas nós também temos 2 operações complexas: potenciação e radiciação. Então a radiciação ela é uma operação matemática complexa porque ela necessita de outras operações e ela possui 3 elementos, sendo radical, radicando e índice. Aí eu coloquei aqui um exemplo, para a gente poder analisar. Aqui eu tenho o que eu chamo de raiz quadrada de 4. A resposta é 2. Agora vamos entender a questão dos elementos. O que eu tenho aqui? Aqui eu falei que é radical, radicando e índice. O que é radical, pessoal? Radical é o símbolo da raiz, é isso daqui, ó. Quando eu falo que eu tiro do radical, eu coloco no radical, é a questão do símbolo. O radicando é o número que está dentro do radical, então o radicando aqui é o 4. E o índice é o elemento que determina a raiz e a questão da resposta. O índice, está vendo que não tem nada aqui? Eu até circulei. Por quê? Porque o índice, quando ele não aparece, ele é 2. Ali é a mesma coisa de estar assim, ó. É a mesma coisa. Um índice é esse número que fica aqui. E quando ele é 2, ele não aparece. Mas, se eu colocar o 2, não está errado não, beleza? E aí é relacionado com a potência. A potência, quando o expoente é 2, por exemplo, aqui, ó, eu falo elevado, 5 elevado ao quadrado. Aqui é 2, eu falo raiz quadrada de 2. Se aqui eu tenho 6 elevado a 3, eu falo 6 elevado ao cubo. Se eu já tenho 3 aqui, então eu vou falar raiz cúbica, certo? Então eu tenho aí essas condições. E eu tenho esse 2, aqui, que é o resultado da raiz. Aí como que eu penso no resultado? Eu tenho a forma de resolver através da fatoração, ou eu posso fazer de cabeça também. Aqui eu falo que a raiz quadrada, porque o índice é 2, de 4 é 2. Por quê? Porque se eu fizer o 2 duas vezes, que é um índice, 2 vezes 2, vai dar 4. É assim que funciona. Aí a gente tem outros exemplos. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê, pessoal? Porque o meu índice aqui, ó, ele é 2. E se eu pego o 8 e eu faço ele duas vezes, não é 8 vezes 2 que dá 16. É o 8 duas vezes. 8 vezes 8 vai dar 64. Por outro lado, eu vou usar o mesmo radicando. 64, mas eu vou pôr o índice 3. Aí aqui já é raiz cúbica. A raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque o 4, quando eu faço ele 3 vezes, que é o índice, ó, vai dar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E aí dá o radicando. Então, o conceito básico de raiz é esse. Agora, nos exemplos, a gente vai ter situações mais complexas, mas eu vou estar resolvendo e eu coloquei os exemplos muito parecidos com a atividade. Tanto que a atividade é um exercício só da letra A até a letra K, aonde eu fui copiando e mudando os valores para trabalhar da mesma forma e aí vocês terem a condição de assistir a videoaula com o exercício do lado, resolvendo. Aí é tranquilo. E também vocês vão ter os professores para estar auxiliando vocês em qualquer dúvida que tiverem. Letra A. Raiz quadrada de 32x vezes raiz quadrada de 2x. Quadrada porque o índice não aparece, então ele é 2. Esqueci de ler o enunciado, Determina o produto de cada radicando a seguir. Produto é o que, pessoal? Multiplicação. Então a gente observa que em todos os casos tem uma raiz sendo multiplicada pela outra. A gente vai entender alguns conceitos aqui. Como que eu faço multiplicação de raiz? Muito simples. Primeira coisa, o índice tem que ser igual. Não tem como eu fazer isso daqui, ó. Raiz quadrada de 8 vezes raiz cúbica de 10. Não tem como eu fazer essa multiplicação porque o índice é diferente. Então, o primeiro passo é, para
calcular o produto de raiz, o índice tem que ser o mesmo. E a gente observa que em todos os casos é assim, até quando aparece o índice 3 aqui, né? Quando aparece o índice 3, aqui também é, que eu esqueci de colocar, a gente faz essa observação. Então aqui é raiz quadrada, aqui é raiz quadrada. O que eu faço então? Basta repetir o radical, que é o símbolo, e multiplicar número por número e letra por letra. Então 32 vezes 2, 64. X vezes x, x ao quadrado, né? Como assim, professor? É como se fosse multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, o expoente é 1, aqui é 1, 1 mais 1, 2, então é x ao quadrado. E aí fica raiz quadrada de 64, 8. O índice, quando não aparece, é 2. E aí, o que acontece, pessoal? Expoente, quando o índice é igual, eu posso cortar, isso daqui vem para fora. Então, a resposta é 8x. Olha a outra aqui, letra B. Raiz quadrada de 5a vezes 5a. Então, multiplica, ó, abre o radical, multiplica número com número, 5 vezes 5, 25. E letra com letra, a vezes a ao quadrado. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Índice, quando não aparece, é 2. Expoente igual a índice, corta, esse A vem para fora. Então, ó, 5A, fechou. Letra C, raiz quadrada, porque o índice é 2, ou não aparece. Raiz quadrada de 50 vezes raiz quadrada de 2. Muito tranquilo, né? Basta multiplicar os números. 50 vezes 2, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. Letra D, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 72. Repete o radical e multiplica os radicandos. 2 vezes 72, 144, raiz quadrada de 144, 12. Por quê? 12 vezes 12 dá 144. Né? O 12, duas vezes, ele dá 144, ele multiplicado por ele mesmo. A partir da letra E, a gente começa a ter algumas situações diferentes, vamos prestar muita atenção. Eu tenho aqui 3 vezes raiz quadrada de 10 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2. Por que vezes, pessoal? Porque quando eu tenho um número junto com a raiz, um número de fora, ele está multiplicando com essa raiz quando ele está junto. Quando eu tenho assim, ó, 3 mais raiz de 10, o sinal já está mostrando que está somando. Aqui o sinal mostra que está subtraindo, aqui o sinal mostra que está dividindo. Agora, quando eu tenho assim, ó, desse jeito, não tem nada entre eles, eu tenho que imaginar que eu tenho um sinal de multiplicação que está oculto, beleza? Então, quando está junto, está multiplicando. Então, ali nós temos isso. E aí, como que eu faço a multiplicação? Tranquilo. Multiplica o de fora pelo de fora. 3 vezes 2, 6. E o radicando pelo radicando. Então, fica raiz quadrada de 10 vezes 2, 20. E agora, pessoal? Eu posso parar por aqui. Ou eu posso simplificar essa raiz. Como que eu vou simplificar? Aí eu já tenho que usar o raciocínio lógico. Por quê? Porque eu tenho que transformar esse 20, vai ficar 6 vezes raiz quadrada. Eu tenho que transformar esse 20 em um produto que dá para extrair pelo menos um número dele. Que produto que nós temos que o resultado é 20? Eu tenho 10 vezes 2, mas eu não vou fazer porque senão eu vou voltar para a pergunta. Mas eu tenho o 4 vezes 5, que dá 20. E aqui dá, não dá? Eu tenho 6 vezes. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 5 não dá, não é exata. Então 5 continua dentro. E aí eu tenho 6 vezes 2 que dá 12 e eu tenho a raiz de 5 que continua dentro. Aí aqui a resposta termina assim, ó. Número fora e número dentro. Por quê? Porque quando a raiz ela não é exata, não tem um número vezes ele mesmo que dá 5. Então ela continua dentro do radical. O que dá ele sai. Então nesse caso foi necessário fazer essa simplificação. Fiquem atentos a isso. A gente sempre tem que tentar achar
um produto que dá para tirar pelo menos um deles, né? Aí eu já penso nisso, ok? Letra F, raiz quadrada de 250 vezes raiz quadrada de 2. Então aqui ó, fica raiz quadrada, 250 vezes 2, 500. Aqui pessoal, tem aluno que faz isso daqui ó, 2 vezes 2, 4. A gente não multiplica índice, isso não existe. Nós multiplicamos só o radicando, o índice a gente repete. Raiz quadrada de 500 não existe um número vezes ele mesmo que dá 500. Mas eu posso transformar, igual eu fiz na questão anterior, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho que pensar num produto que o resultado é 500. Quanto que eu tenho? Eu posso fazer raiz quadrada de 100 vezes 5. E aí a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100, né? O 10 duas vezes. O 5 não dá, a gente já viu aqui anteriormente, então ele fica dentro. Então a resposta, 10 raiz quadrada de 5. Letra G, vixe, agora a letra G complicou, porque é fração. Não, tranquilo pessoal, produto de fração é o quê? É você multiplicar numerador pelo numerador, que é o de cima, denominador pelo denominador, que é o de baixo, tranquilo, né? Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 dá raiz quadrada, 6 vezes 6, 36. Sobre 5 vezes 2, 10. Quanto que é raiz quadrada de 36? 6, porque o 6 duas vezes, 6 vezes 6, dá 36. E aqui embaixo fica 10. Resposta, 6 décimos. Ou então, tem alunos que gostam de dividir o de cima pelo de baixo para transformar em número decimal. E aí fica 0,6. Isso daí fica a critério de vocês. Essa resposta aqui eu já aceito, tá bom? Letra H. Vixe, agora complicou, porque são 3 radicais. Não, todos são raiz quadrada, então todos você multiplica, né? Fica raiz quadrada de 5 vezes 5, 25. Aqui não tem número, é como se fosse 1. 25 vezes 1, 25. Y vezes x vezes y. O y vezes x não dá, mas ele pode multiplicar por esse daqui. Então, y vezes y dá y ao quadrado, que é ele duas vezes esse x que está sozinho, tá bom? Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê, pessoal? Porque o 5 duas vezes, 5 vezes 5, dá 25. Na potência, quando o expoente é igual ao índice, corta e essa base vai para fora. O x, como ele não tem expoente 2 para cortar, ele continua dentro. Então a resposta é 5y raiz quadrada de x. Letra I. Também temos 3 radicais, só que tudo com índice 2. Ó. Então vai ficar tudo dentro de um só. A gente vai multiplicar. Ah, esqueci de um detalhe, né? Aqui tem número de fora, então eu tenho que multiplicar. Essa primeira raiz é 3. A segunda, como não tem, é como se fosse o número 1. E aí não altera, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. E a terceira raiz é o 4. Então vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Agora vem a raiz. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. E aí fica 12 vezes raiz quadrada de 36 dá 6. O 6 duas vezes, 6 vezes 6 dá 36. Número junto com raiz não está multiplicando, então aqui fica multiplicando também. E aí 12 vezes 6, 72 é a resposta dessa daqui. Letra J, está terminando já. A letra J já é raiz cúbica. É raiz cúbica de 2x ao quadrado vezes y, vezes raiz cúbica de 4x ao quadrado vezes y ao quadrado. Por que vezes, pessoal? Porque está junto, né? Então está multiplicando. Tem o parênteses, então a gente tem que estar atento a isso daí. Primeira coisa, vamos abrir o radical com índice 3, não podemos esquecer. Posso multiplicar uma raiz pela outra, porque os índices são iguais, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, como tem potência aqui dentro, e o expoente é diferente do radicando. Então, eu não posso cortar, o
expoente é diferente do índice, então eu não posso cortar para sair, eu só posso cortar quando é igual aqui, ó, 2, 2, corta, o y veio para fora. Aqui é 2 e o índice é 3, não posso. Então eu tenho que resolver. Outra coisa que eu tenho que estar atento. Aqui no exemplo eu coloquei entre parênteses. Então o expoente ele é tanto do x como do 2. Lá na atividade não está entre parênteses. Então o expoente vai ser só da letra. Já estou dando a dica, já estou dando o bizu da atividade para vocês, certo? Agora aqui não. Aqui eu tenho que elevar ao quadrado tanto x como 2. Então fica 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado. Não sei o valor da letra, então repete ela e o expoente. Vezes y. Aí vem a outra, vezes. Vou colocar tudo dentro de um radical só. 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado, porque eu não sei o valor da letra, vezes y ao quadrado. Vamos lá. Agora aqui, 4 vezes 16. Vamos multiplicar número com número e letra com letra. 4 vezes 16... raiz cúbica. 4 vezes 16, 64. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Y vezes y ao quadrado dá y ao cubo. E aí fica, ó, vamos extrair da raiz aqui o que a gente consegue tirar. Raiz cúbica de 64 é 4. A gente viu aqui, ó. Raiz cúbica de 64 é 4, porque o 4 3 vezes, ó, dá 64. Raiz cúbica de y ao cubo, eu posso cortar expoente 3 com índice 3, vai dar y, vezes raiz cúbica de x à quarta. O x à quarta não sai, porque o expoente é diferente do índice. O expoente aqui é 4, o índice é 3, não posso cortar. Vou até grifar de canetão azul essa daqui. Eu poderia simplificar mais, transformando esse x à quarta em x ao cubo vezes x. Mas eu vou parar por aqui. Até aqui tá bom. A gente não vai seguir adiante não, para não dificultar mais. E a letra K, para a gente finalizar a nossa videoaula. Raiz cúbica de 2y vezes raiz cúbica de 32y ao cubo. Eu posso fazer a multiplicação desses radicais, porque o índice dos dois é 3. Ó. Então eu posso fazer. Então eu vou colocar tudo dentro de um radical só, multiplicando número com número, letra com letra. 2 vezes 32, 64. Vezes y vezes y ao cubo, y à quarta. E aí eu tenho raiz cúbica de 64, quanto que é, pessoal? Raiz cúbica de 64? 4. Né? Nós fizemos na questão anterior, nós temos aqui no exemplo que eu usei. Raiz cúbica de y à quarta. Agora, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso parar por aqui ou eu posso simplificar mais ainda. Eu vou dar uma simplificada nisso daqui. Vou dar uma simplificada. Agora, o que eu posso fazer? Esse aqui, como ela ficou pequena, eu vou simplificar ela. Ó. O aluno que chegar nessa resposta, eu como professor, eu já considero. Mas se ele quiser simplificar, o que ele pode fazer? 4, raiz cúbica. O y à quarta, eu posso escrevê-lo assim, ó. Y vezes y ao cubo. Por quê? Porque multiplicação de potência de mesma base, posso repetir a base que é y e somar os expoentes. Aqui, o expoente quando não aparecer é 1, aqui é 3, 1 mais 3, 4, dá a mesma coisa. E aí o que acontece? Fica assim, ó. Expoente quando é igual a índice, eu posso cortar. Então esse y ele vem para fora, fica 4y, vezes esse y ele fica dentro, ele não pode sair. O resultado fica assim. Então, o resultado final é esse, mas o aluno que chegar até aqui, eu já considero como resposta também. Aqui eu vou dar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem, que a gente vai estar auxiliando vocês na resolução da atividade. A gente também aguarda que cada aluno envie a sua devolutiva, que é muito importante para a aprendizagem de vocês e para contar na nota final lá do bimestre, que a gente precisa fechar, certo? Não esqueçam de ativar o sininho da notificação, não esqueça também dos cuidados que nós necessitamos ainda, máscara e álcool em gel. Um abraço, até a próxima!